E aí, pessoal, se você estuda na Univale, principalmente no curso de Direito, com certeza já ouviu falar da tal da ABNT, né? Pois é, a ideia aqui é justamente essa. Vamos desmistificar essas normas e mostrar que, na verdade, elas são nossas aliadas. Fica aqui que nos próximos minutos tudo vai ficar bem mais claro. Vamos ser sinceros, a ABNT parece até o nome de um bicho de 7 cabeças, principalmente para quem está chegando agora na faculdade. São tantas regras, tanta formatação, dá a impressão de que é uma matéria nova para aprender. Mas acredite, com o direcionamento certo, o monstro some. E o direcionamento certo está aqui, ó. Este é um manual oficial da Univale. É a nossa fonte da verdade, o nosso livro de regras do jogo. Pense que esse material aqui é tipo um técnico, que vai traduzir as jogadas mais importantes para a gente ganhar o campeonato. Bom, então vamos ao que interessa. Nosso roteiro está bem definido, olha só. A gente começa entendendo o mapa geral da pesquisa, depois mergulha no projeto, depois no artigo. Aí a gente vai ver os detalhes da formatação, da aparência do trabalho e um ponto crucial: como fazer as citações. E para fechar com chave de ouro, vou mostrar umas ferramentas que vão facilitar e muito a vida de todo mundo. Vamos nessa? Para começar, a gente precisa entender o percurso. Fazer pesquisa acadêmica é como uma viagem, sabe? Especialmente no direito, existem etapas muito claras que vão construindo o pesquisador que cada estudante vai se tornar. E o próprio manual da Univale já dá a letra. Essa evolução de um projeto para um artigo não é só para cumprir tabela, não. Ela mostra o quanto o pesquisador amadureceu. Cada fase que a gente domina é um degrau que se sobe na formação. No curso de Direito da Univale, a jornada do famoso TC, o trabalho de curso, é bem marcada. Tudo começa lá no 8º período, com o projeto de pesquisa. No 9º, a gente põe a mão na massa de vez, executa o projeto e escreve o artigo. E o gran finale é no 10º período, com a defesa pública para a banca. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Então, vamos focar na primeira grande entrega, o projeto de pesquisa. A melhor analogia é essa mesmo, ele é a planta baixa de uma casa. Ninguém sai levantando parede sem ter um plano super detalhado antes, né? Na pesquisa acadêmica, a lógica é exatamente a mesma. Olha só essa imagem, tirada direto do manual. Ela mostra a estrutura completa do projeto. A gente vê que ele é dividido em 3 partes principais, que vamos detalhar agora. Isso aqui funciona como um verdadeiro GPS para a investigação não se perder no caminho. Então, a divisão é essa. Os elementos pré-textuais são a capa do livro, a primeira impressão, como a capa e a folha de rosto. Os textuais são o coração, a alma da pesquisa, onde se define o que, por quê, para quê e, muito importante, como a pesquisa vai ser feita. A metodologia, aliás, é onde muita gente escorrega, mas é ela que garante que o trabalho é sério. E, por fim, os pós-textuais dão todo o suporte, como a lista de referências e o cronograma. Certo. Com a planta baixa pronta e a casa já construída, chega a hora de mostrar o resultado. O artigo científico é isso. É a forma que a gente tem de comunicar ao mundo acadêmico o que foi que a gente descobriu com a nossa pesquisa. E aqui a gente vê a estrutura final, a cara que o trabalho de curso vai ter quando for entregue no final do 9º período. A lógica de ter elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais continua a mesma, mas a organização interna tem umas diferenças importantes. Vamos focar no recheio do bolo, na parte textual. A introdução é a porta de entrada, onde se diz para o leitor, olha, é sobre isso que vamos falar. O desenvolvimento é a jornada em si, onde toda a teoria e a análise são apresentadas. E as considerações finais amarram todas as pontas mostrando qual foi a grande contribuição daquela pesquisa. Ok, a gente já sabe o que vai dentro do trabalho. Agora, vamos falar sobre a embalagem. A formatação não é só um capricho, não. Ela mostra profissionalismo e que as regras da comunidade científica estão sendo respeitadas. Esse resuminho aqui é ouro. Papel tem que ser A4. Fonte, ou Times New Roman ou Arial. Sempre no tamanho 12 para o texto corrido. O espaçamento padrão é 1,5 entre as linhas e cada parágrafo começa com um recuo de 1,5 centímetro. O ponto de atenção principal é esse. Citações longas são a exceção. Nelas, a fonte cai para 10 e o espaçamento vira simples. Agora, um detalhe que pega muita gente. As margens. É para decorar, hein? São 3 centímetros em cima e na margem esquerda. E 2 centímetros na direita e na parte de baixo. O macete para lembrar é fácil. 3 centímetros do lado que vai a encadernação e 2 do outro. Isso não só deixa o trabalho com uma aparência limpa, como também dá espaço para a banca fazer as anotações.
Agora, um assunto seríssimo: a arte de citar. Gente, citar não é só para não cometer plágio, não, tá? Citar é colocar a sua pesquisa para conversar com outros autores. É o que dá peso e credibilidade para o que você está dizendo. A definição oficial da ABNT é super direta ao ponto. Citação é isso: mencionar no seu texto uma informação que você tirou de outro lugar. Simples assim. É a base de como o conhecimento científico é construído, um tijolinho em cima do outro. E aqui mora uma das maiores dúvidas: direta ou indireta. A diferença é bem simples, na verdade. Citação direta é quando se copia exatamente as palavras do autor. É um copia e cola. Por isso, e isso é muito importante, obrigatório colocar o número da página. Já na citação indireta, a gente lê a ideia do autor e escreve com as nossas próprias palavras. Aí, como não é uma cópia literal, a página não precisa entrar. Mas um erro muito comum é só trocar umas palavrinhas e achar que é citação indireta. Não é. É preciso reescrever a ideia de verdade com a sua própria estrutura para não dar problema. E agora, a melhor parte. A Univale não joga a gente aos leões, não. Existem recursos ótimos para ajudar nesse processo todo. São ferramentas que facilitam e muito o nosso trabalho. E a principal ferramenta está bem aqui. A Univale já deixa prontinhos templates, que são modelos tanto do projeto de pesquisa quanto do artigo. É só apontar a câmera do celular, escanear o QR Code e baixar. O arquivo já vem todo configurado, margens, fontes, espaçamento, tudo no lugar certo. Isso economiza um tempo precioso. No fim das contas, é importante lembrar disso. Seguir as normas da ABNT não tem que ser visto como um fardo. É um jeito de mostrar que a pesquisa é séria, que o método foi respeitado e que o seu trabalho tem qualidade para fazer parte da conversa acadêmica. Então é isso. Com o mapa na mão, as regras do jogo e as ferramentas certas, a jornada fica muito mais tranquila. A pergunta final é: o pessoal está pronto para começar a construir conhecimento? O caminho tem seus desafios, claro, mas com organização, a recompensa lá no final é enorme. Bom trabalho a todos!